O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Hoje, nosso 15º episódio aqui, gente, na 101,1, na Rádio Unimontes, essa rádio maravilhosa que traz cultura, conhecimento, o melhor da música com o nosso querido radialista Paulo. Eu sou a Ariane Galdino, sua anfitriã nessa jornada empreendedora, e o nosso programa tem o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Cris Joias e da Impremix, que inclusive mandou canecas maravilhosas aqui para os nossos convidados. Quer ver essa caneca? Vai lá no meu perfil, @ArianeGaldino_Reinventa. Ou então, gente, já entra no nosso canal no YouTube e já se inscreve. Clica no sininho lá, para você ter acesso às nossas atualizações. Todo o programa vira podcast e nós temos vários shorts lá dos bastidores. Lá você vai ver a caneca linda, maravilhosa, patrocinada pela Impremix. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio da Rádio Universitária a advogada Amanda Silveira. Ela é especialista e ativista na promoção e defesa do direito das mulheres. Ela atua como advogada no Instituto Justiceiras e no Instituto Por Elas, sendo uma das coordenadoras do Comitê de Enfrentamento à Violência do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Montes Claros. E o que tem a ver a nossa querida Amanda aqui no nosso programa Empreendedor em Ação, que dá muita dica aí, né, para você que é empreendedor, para lidar com as suas rotinas, com o seu dia a dia, com as demandas que o empreendedorismo nos traz aí. E a Amanda, ela vem trazer pra gente justamente assim, clarear um pouco a respeito da questão do assédio moral e assédio sexual no ambiente do trabalho, que inclusive, nos bastidores falamos sobre, até tem aumentado muito aqui na nossa cidade, região, nível Brasil, não é isso, Amanda? Sim, Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, Ariane. É sempre um prazer estar conversando, né, sobre esse assunto, até porque o esclarecimento, ele traz, né, a denúncia, e é importante para a gente conseguir criar políticas públicas e também combater, né, porque quando a gente fala sobre algo que está acontecendo, a visibilidade é extremamente importante para que as pessoas saibam o que fazer, né? É verdade, porque a gente tem a oportunidade de modular os nossos comportamentos, não é, Amanda? Sim. Porque, assim, muita coisa mudou no sistema trabalhista, nas nossas relações interpessoais dentro dos negócios, das empresas, independente do porte da empresa, né, de pequena, grande, na indústria. Então, eu acho importante a gente falar sobre. E de acordo com informações do Conselho Nacional de Justiça, indica, então, que de 2020 a 2023, a Justiça do Trabalho, em todas as suas instâncias, julgou, presta atenção, gente, 419.342 ações envolvendo assédio moral e assédio sexual. Amanda, conta pra gente, esse é um problema crescente em nossa sociedade? Ariane, infelizmente, né, é um problema crescente, e a gente também tem que olhar esses dados, como eu disse, né, como algo que vem trazendo a questão da denúncia. Porque se tem dados, né, se tem notificações, se tem denúncia, obviamente vai aumentar os casos de ações trabalhistas, gerando, né, em torno do assédio moral e o assédio sexual. Quando a gente fala sobre o assédio, é importante que a gente deixe muito claro que o assédio pode acontecer não só por essa questão de hierarquia, mas pode acontecer também entre os próprios funcionários. Então é por isso que é importante a gente alertar, né, os números são gritantes, e uma pesquisa muito recente aponta que somente em 2022 foi feita a primeira pesquisa mundial para tratar acerca de assédio e também acerca de violações que aconteciam no ambiente de trabalho. Então, uma pesquisa mundial realizada em 2022 é muito recente. É muito recente. Pois é, por que demorou tanto, né? Parece até que não acontecia antes. Mas é aquela ideia de jogar para debaixo do tapete coisas que talvez não sejam tão legais, né, para ser dito, ou até mesmo para ser enfrentado em uma empresa. Porque para lidar com isso, a gente precisa de técnica, a gente precisa também de credibilizar, né, a palavra da vítima, e precisa também modificar o ambiente de trabalho, né? Porque antigamente
coisas que eram admissíveis hoje não podem ser admissíveis tanto de forma moral como também de forma legal. Entendi. E você entende que essa pesquisa foi feita agora só recente? Qual é a causa? Por exemplo, talvez a situação da mulher no meio da pandemia aí, que vieram os holofotes, né? E a gente teve uma demanda maior do tema mulher, que eu ouço especialistas falando assim, a mulher agora é o tema da vez, é a moda. Mas não é isso, né, gente? Tem outras questões, pelo amor de Deus. Mas você acha que é porque esse tema veio à tona, ou é porque houve uma mudança de consciência relacionada à questão do que é o assédio, porque nós vamos falar mais na frente um pouquinho, quero que você fale pra gente o que é o assédio moral sexual, mas o que você acha foi o gatilho, assim, o start? Nós, com certeza, o período pandêmico, né? Nós estamos presenciando também colapso da saúde mental. Então, assim, em diversas áreas, não só na área trabalhista, porque o que a gente tem que perceber é que o indivíduo, ele não é só o indivíduo que trabalha. Ele é o indivíduo que tem uma vida particular, tem uma vida pessoal. Então, o ser humano em si, né, é dividido em tantos outros aspectos. E dentre estes aspectos, o espectro laboral. E aí, quando a gente pega para esse colapso mental, essa necessidade de olhar o indivíduo como alguém que pode sim vir a adoecer. Né, vir a ter algum tipo de transtorno mental, ansiedade, depressão. E com a pandemia, houve um maior número, né? Houve um alarde, não só para pessoas adultas e capazes, mas também para crianças. Então, essa necessidade dessas pesquisas também levando em conta os suicídios, né? Que são temas, assim, que as pessoas tratam, às vezes, como mito, não querem falar, porque é chato, a própria né? legislação da comunicação social, por exemplo, ela tem algumas questões relacionadas a divulgar suicídio. Sim, então, por exemplo, a mídia já não pode, né? A gente tem que ter dedos para fazer isso, para falar sobre. Então, a própria legislação, ela não permite, né? Sim, justamente. E é por isso que, quando eu digo colapso da saúde mental, são questões que começam a ser desenvolvidas e, se não tratadas, podem chegar à depressão. E da depressão desencadear outras questões, como essa questão do autoextermínio. Então, assim, antigamente não se falava sobre isso, não se falava sobre saúde mental, né? Era visto como algo menos importante. Então, o interessante é que a pessoa trabalhasse, né? O trabalho edifica o homem, né? E não é que não edifique, sim, só que tem que ser um trabalho que de fato seja digno, que esteja preservando não só a questão da dignidade da pessoa humana, né? Como um corpo físico, mas a dignidade também psicológica. Ótimo. Amanda, e quais que são, para o nosso ouvinte aqui compreender, principalmente porque o nosso programa ele é voltado para o empreendedorismo, então esse empreendedor, ou esse aspirante ao empreendedorismo, não é? Como que você vai diferenciar para nós aí o que é assédio moral e o que é assédio sexual no ambiente de trabalho, assim, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista prático? Sim, vamos lá. Para começar, né? Assédio, independentemente do tipo, é uma conduta criminosa. É uma conduta que constrange, que diminui, que ataca, né, a dignidade da pessoa. E o assédio sexual, o nome já diz, sexual porque está ligado à questão do sexo, né? Então, assim, o Código Penal tipifica no artigo 216-A, está expresso no Código Penal, a conduta de constranger alguém. E aqui a gente precisa fazer o que eu chamo de recorte de gênero, né? Que constranger alguém pode ser tanto homem ou mulher, né? Os homens também podem passar por assédio sexual. Mas as pesquisas apontam que a maioria das vítimas de assédio sexual são mulheres. Então, por isso que eu disse dessa importância de fazermos esse recorte de gênero. As mulheres passam por questões de assédio sexual dentro das empresas. Pesquisa de 2024, agora recente, mas eu não sei o mês, vai dizer que mais de 50% das mulheres trabalhadoras, elas já passaram por uma questão de assédio. Então, assim, é algo assim, assédio sexual. Né? Assédio sexual. Então, assim, é uma questão latente que a gente precisa combater. E quando a gente fala sobre o assédio sexual, é importante dizer que no Código Penal precisa haver, né, essa questão da hierarquia. Então, o sujeito se aproveita da questão da hierarquia, daquela funcionalidade que ele tem na empresa, para obter uma vantagem ou um favorecimento sexual. Então, está 100% ligado ao sexo, diferentemente do assédio moral. O assédio moral não está tipificado no Código Penal.
Então, as condutas do assédio moral, elas são puníveis, obviamente, porque é crime, só que a gente encontra na Constituição, no Código Civil, e hoje estamos lutando para haver o quê? Uma legislação, de fato, sobre o assédio moral, porque nós não temos ele tipificado no Código Penal. E o assédio moral está ligado ao intuito de constranger, mas constranger moralmente, psicologicamente. Então, são aquelas condutas de gritos, de desvalorização moral, de obrigar a pessoa a fazer algo, sabe? Julgando ser ela incapaz, levando ela à exclusão, a um tipo de constrangimento perante as pessoas. E o assédio sexual, como eu disse, que essa obtenção de vantagem sexual, ela, por vezes a gente observa quando o sujeito, ele quer conseguir uma vantagem sexual através dessa mulher, que é a regra, né? Que são as mulheres que sofrem. E aí ele começa a fazer o seguinte, olha, se você não sair comigo, você vai ser demitida. Se você não fizer... A gente ouve essas coisas, a gente acha assim, né? Que, gente, isso é coisa de filme, né? Que não existe, mas não é assim. É real. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma colaboradora que eu tive há um tempo atrás, e ela me contou um caso... Mas ela me contou sem uma inocência tão grande, por isso que eu acho importante a gente falar sobre o tema, e também, né, vou explorar um pouquinho aqui mais na frente sobre como que o próprio gestor líder, ele pode perceber situações dentro do negócio. Mas olha só o que ela me trouxe. Ela me contou que ela estava numa empresa trabalhando, que ela estava gostando muito, ela trabalhava lá na área de serviços gerais. E ela, sempre que ia limpar a sala de um gestor, o gestor gostava que ela limpasse quando ele estivesse na sala. E ela achava que é porque ele preocupava dela roubar alguma coisa da sala. Entendi. Quer dizer, né, a humildade da pessoa, você vê, já mexe a questão mental do trabalhador, né? Mas aí ela foi entender que ele gostava que ela limpasse a sala quando ele estava lá, porque ela tinha uns 6 fartos e tudo, então ele gostava de ficar olhando para ela limpar a sala. E aí, quando ela entendeu isso, por uma fala desse gestor, ela ficou arrasada, né? Ficou acabada e tudo, perdeu a graça para trabalhar na empresa, e ela levou pro alto escalão lá do negócio o que tinha acontecido com ela. E ela simplesmente foi ignorada, porque ela era uma pessoa da limpeza, e aquele gestor era muito mais necessário do que ela na empresa. Enfim, não deu em nada. A menina pediu conta do negócio, quer dizer, isso aí cabia N processo, né? Então, às vezes, até por falta de informação, né, pela humildade, eu falei assim, fulano, mas você tinha que ter feito uma denúncia. Ela, mas eu fiquei muito preocupada, eu fiquei com medo de depois eu não conseguir emprego em outro lugar, eu fiquei com medo depois de acontecer alguma coisa comigo, de alguém fazer alguma coisa comigo na rua. Então, assim, é uma situação caótica, né? Isso, o caso dela é uma mulher, mas se fosse um homem, eu acho que na mesma posição que ele estava, porque a gente fala da questão hierárquica, não é? Talvez ele também tivesse essa mesma preocupação de sofrer alguma retaliação fora do ambiente negócio, de trabalho. Né? E aí, Amanda, eu queria que você falasse pra gente como é que esse empresário, esse gestor, esse líder, ele pode perceber, por exemplo, que uma colaboradora ou um colaborador, não é? Está sofrendo lá o assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho. Eu falo que hoje nós temos que ser empáticos. Não tem como vivermos em sociedade sem sermos empáticos. E levar, né, a condução de uma empresa, não apenas, né, porque os números são importantes, né, é extremamente importante. Uma empresa que tem lucro, né, uma empresa que está dando certo é extremamente importante, mas por trás dos números nós temos pessoas. Então, o gestor, o líder, né, ele precisa olhar para as pessoas. Então, comportamentos como chegou numa sala, a pessoa é sempre o motivo ou da chacota ou da exclusão. Começar a observar, será que essa pessoa está sendo humilhada? Será que está havendo algum constrangimento por parte de fulano, de ciclano, acerca desta pessoa? Então, observar, eu brinco assim, que os ambientes de empresa, ele não tem que ser nem quente, nem frio. Ele tem que ser equilibrado. Porque um ambiente quente é aquele ambiente que ninguém se respeita. Piadas, de cunho sexual, que também pode ser considerado assédio sexual, algum tipo de intimidade que não é dada, sabe? Para falar sobre a família, sobre questões pessoais. Então, isso é um ambiente quente. Ninguém se respeita, todo mundo se sente à vontade para falar sobre tudo. O ambiente frio é aquele ambiente, pelo contrário, que ninguém se conhece.
Você não sabe quantos filhos a sua colega tem. Você não sabe se a sua colega tem um pai vivo ou um pai morto. Se a sua colega está passando por algum tipo de situação, se ela tem alguma doença crônica. Então, esses ambientes frios também são ambientes que não devem existir dentro da empresa. O que seria o equilíbrio? É uma empresa que há um respeito, né, que respeita as condutas éticas, morais, e uma empresa que você consegue ter acessos. O que são acessos? Você consegue chegar, denunciar e saber que aquela denúncia vai ser ouvida e vai ser tratada de uma forma sigilosa. Então, os chefes e tantos outros gestores, né? Porque tem chefe hoje, a gente nem usa mais esse termo, né? Mas os gestores e também os colaboradores, como eu disse, o assédio pode acontecer por parte dos colaboradores, é perceber se aquela pessoa está mais tímida, se ela está tendo muitas necessidades de tirar licença. Às vezes não quer ficar no mesmo ambiente. Não quer ficar no mesmo ambiente, começa a ter tremer, a ter suar, entendeu? Quando ela chega, ela começa a fechar a roupa, porque às vezes, como você usou os seios, né? Pode ser algum tipo de comportamento que ela não tem para se preservar. Então, ela fecha a blusa, ela começa o cabelo, ela prende o cabelo, se for um ambiente que pode ter cabelo solto. Ela não começa a se arrumar, porque a mulher tem muito isso. Ela acha que o problema está nela, né? Que é ela que está provocando o assédio. Então, ela começa a ter esse comportamento. Choro. É muito comum, você encontra a pessoa no meio dos corredores chorando. Ou então, quando você tenta, né, um contato, a pessoa fala assim, depois eu te conto. Só que esse depois eu te conto nunca acontece, porque ela não sente segurança. Então, esses são os comportamentos que a gente percebe. E óbvio, né, como eu disse, a questão das licenças, né? Vai desenvolver uma ansiedade, vai desenvolver uma depressão, vai precisar afastar do emprego. Então, são atestados que são entregues a essa empresa e, por vezes, a empresa nem se preocupa. Fala assim, fulano tá tirando muito atestado. Mas nem olha, né, qual é tenta entender, né? Justamente, não olha qual é o contexto por trás daquilo. Então, a gente tem que ser empático, né? Uma empresa é feita de pessoas. Se as pessoas não estão produzindo, obviamente vai ter uma consequência para o lucro daquela empresa. Então é importante que os gestores, colaboradores se veem, se olhem, né, e tenham empatia uns para com os outros. E esses comportamentos, caso estejam acontecendo, eles têm que ser reprimidos, né? Aí você tem que criar, dentro da empresa, essa conversa direta e reta e criar sanções para que as pessoas deixem de fazer, a partir do momento que é comunicado que a empresa não aceita aquilo. Porque eu falo assim, o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. É, né? Verdade. A gente fala muito sobre o óbvio, tem que ser dito aqui. A gente fala muito essa frase aqui no programa. Porque às vezes a gente acha que é normal e não é. Os comportamentos mudaram, né? Sim, e às vezes aquele empreendedor que ele não sabe como ele resolve, né, ali dentro do negócio dele, e é alguma coisa relacionada trabalhista, é legal, se ele não tem condição financeira, por exemplo, de ter acesso a um advogado, ele pode ir direto no Ministério do Trabalho. Justamente. Falar, tá acontecendo isso dentro do meu negócio, me ajuda aqui, como que eu resolvo? O Ministério do Trabalho é obrigado a te atender, a te prestar essa informação. Sim. E se o Ministério do Trabalho não fizer isso, protocolize que você esteve lá na data, horário tal, buscando atendimento, que seu atendimento foi negligenciado. Que eu acho essa informação importante para os empreendedores, principalmente os pequenos, que às vezes não têm acesso e acham que tem que pagar por uma consultoria jurídica. Né? Sim. E quando você fala, né, dessa questão do óbvio tem que ser dito, é porque antigamente tinham condutas igual bullying. Não era considerado bullying. Violência contra as mulheres, não tinha Lei Maria da Penha. Do mesmo jeito, assédio, olha o que a gente está tratando de assédio em 2024. Então, as notícias e as necessidades da sociedade, elas vão mudando, as leis vão sendo criadas e a gente precisa falar sobre isso. Então, não significa, porque pode ser dito assim, mas a minha mãe passou por tanta coisa para estar no trabalho e nem por isso. Só que a sua mãe vai presenciar. Às vezes desenvolveu uma fibromialgia, não é? Que o corpo somatiza. Então, a gente não tem que achar que, porque antes não era necessário, que hoje não é necessário falar sobre, né? E que se antes não era crime, se hoje é crime, vão ser, né? Vai haver a busca desse tipo de conduta e vai haver punição.
Sim, com certeza. Sabe o que eu queria que você falasse agora pra gente? Eu queria que você falasse quais são as principais consequências legais para as empresas que não tomam medidas adequadas para prevenir e combater o assédio moral e sexual dentro do negócio. Sim, a primeira é a multa, né? A gente tem que falar da multa administrativa, porque tem... Primeiro é simples, a primeira já mexe logo no seu bolso, tá vendo aí, né? Multa. Então a multa, ela existe, né, justamente como uma forma de coibir, né, de dizer, olha, estamos vendo vocês, estamos vendo o que vocês estão fazendo, mas óbvio, isso só vai acontecer após a denúncia, né, após haver uma investigação, né, através do Ministério do Trabalho. Então o que é importante deixar muito claro, multa vai acontecer, pode haver indenizações que são tanto individuais quanto coletivas por parte da empresa, então aquele colaborador, ou até mesmo aquele gestor que passou por alguma questão de assédio, ele pode entrar contra a pessoa que o assediou, mas também contra a empresa. Sim. Porque o assédio acontece no ambiente de trabalho e isso externa para fora. Né? Mas tem que ter algum tipo de relação trabalhista ali entre as partes. Outra coisa muito dita, que é a questão da visibilidade, né? Como que aquela empresa vai ser vista. Hoje a gente tem, né, a mídia que ajuda muito com essa divulgação das empresas parceiras. Deveria, né, já estar notificando sobre as questões dos selos, que é muito importante, né? O selo da empresa parceira, a empresa que colabora, não só com a questão do assédio, mas com as questões do combate à violência contra as mulheres. Isso a gente tem divulgado pouco, né? Essa questão do esses selo. Selos, como é que funcionam esses selos? Depende de... Eu mesma não tô sabendo. Pois depende de estado e depende de município. Entendi. Então tem municípios que criam a própria secretaria. Então, dentro da Secretaria da Mulher, concede-se um selo empresa parceira, para se entender que aquela empresa repudia de forma veemente qualquer tipo de violação aos direitos humanos. Então, não é só, eu digo selo, né, com relação às mulheres, porque o Ministério das Mulheres criou-se um selo específico. Mas com relação ao assédio, não é só contra as mulheres, mas contra os homens também, né? Qualquer tipo de violação ao funcionário neste aspecto de assédio. E é importante a gente dizer que a empresa, a partir do momento que ela se entende, né, como CNPJ, ela precisa também estar de acordo com a lei. Não tem como a gente dizer, mas eu não sabia. E é por isso que a informação tem que chegar. Porque a partir do momento que você tem uma notificação que a sua empresa está passando por um problema de assédio, pode ter certeza que este não é o único. Se a gente não coibir, que isso aqui, o que a gente está fazendo aqui é prevenção. É dizer sobre. Né? E a partir do momento que a gente traz a informação, tem-se os aumentos, né, da denúncia, porque esses são casos de subnotificação, porque as pessoas não sabem o que fazer, então elas não notificam. A partir do momento que elas sabem o que fazer, elas começam a denunciar e a empresa tem que estar preparada para saber o que fazer a partir da denúncia. Porque senão vai vir multas. E a gente também que é empreendedor, a gente às vezes fica de mãos atadas em relação a algumas situações. Por exemplo, fora da empresa. Né? O que acontece fora da empresa, como que eu tem coisas que eu não consigo lidar dentro do meu negócio. Né? Por exemplo, eu tenho lá uma colaboradora que ela saiu no final de semana. Aí ela encontrou com um outro colaborador lá no lugar onde ela foi. E esse colaborador assediou ela lá. Fora do ambiente de trabalho. Mas eles trabalham no mesmo negócio. E aí? Aí são questões diferentes. Não é? São questões diferentes, porque o que eu vejo muito, utilizar-se do WhatsApp da empresa para conseguir o contato com aquela pessoa. E eu acho até importante a gente abrir um adendo aqui sobre paquera. Eu acho também. Paquera não é nós a mesma... Nós estamos falando de pessoas, né? Equipes, gente, isso é... Sim, paquera não é a mesma coisa que assédio. Você pode ter certeza que se fizer uma pesquisa sobre, e até é importante depois, eu vou até levar essa ideia pro observatório, que eu acho importante a gente fazer pesquisas, né? Sim. Porque pesquisas, elas vão lá e falam, realmente acontece ou não acontece. Então a gente precisa fazer pesquisa. Se a gente pegar mulheres que passaram por assédio, todas vão dizer, não foi paquera. A mulher sabe quando é assédio. E o homem também sabe quando é assédio. Só que vou pagar pra ver. Sabe? Vou pagar pra ver. Paquera tem consentimento. É importante a gente dizer isso aqui. Assédio não tem consentimento. Paquera, ambos estão juntos com aquele intuito. Existe a tal da ousadia. De ousadia. E ambos, quando tem uma paquera, eles estão juntos para o mesmo fim.
Sair, passear, namorar, ficar, isso, o empregador não tem nada a ver com isso, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Mas o que acontece no assédio? Se utiliza daquele ambiente para encostar, entendeu? Vai encostando, criando facilidades, o WhatsApp da empresa, uma festinha, e aí aquilo que poderia ser visto como uma tentativa, porque a partir do momento que o sujeito ou a sujeita chega tentando na paquera e tem o não é aceito. Quando o não é aceito, aí já configura outra coisa. Entendeu? Então, o consentimento é extremamente importante. Porque tem muitos casais que se formam trabalhando juntos. A gente sabe disso. Mas houve consentimento. Agora, quando você começa a obter vantagens através do cargo que você ocupa e você se utiliza disso para ameaçar, amedrontar a pessoa, dizer a ela o que ela deve ou não fazer, caso ela não tenha nenhum tipo de relação com você, aí a gente não pode dizer que isso é uma paquera, né? A gente tem que dizer que isso é um assédio, caso seja até mais grave, né? Tenha uso de violência ou até mesmo grave ameaça, não configura nem assédio, já configura estupro ou tentativa de estupro. Entendi. Entendeu? Então, assim, porque assim, a lei, ela é específica para cada conduta. Por isso que a gente tem que deixar muito claro. Porque senão agora tá numa festa, saiu, meu Deus, estou preocupado porque eu cometi assédio. Não, gente, tem consentimento, não é assédio. Agora, o que passa disso, a gente não pode dizer que, gente, foi uma tentativa de paquera. Eles estavam se conhecendo, não. Vai ver as mensagens, teor abusivo, né? Mensagens que a pessoa sente constrangida. Sabe aquele sorriso amarelo? Que você faz assim, sem querer, só pra tentar sair pela tangente, né? Isso. Então isso é muito comum acontecer. E nas configurações de assédio, e por isso que é importante, né, a prevenção. Porque quando a gente pega, né, um inquérito policial ou até mesmo um processo trabalhista, vai estar muito especificado cada conduta. Então as mensagens estão lá, né? Quando vai ver nas câmeras, o sujeito, ele, como você diz, né? Sempre queria que a pessoa limpasse a determinada sala. Então poderia ser outra? Poderia, mas ele exigia que fosse tal funcionária para humilhar, para constranger. Então isso é assédio. Sim. Excelente. Amanda, eu quero te perguntar também a respeito, assim, de que políticas e procedimentos que as empresas podem implementar para prevenir o assédio e tal. Mas o nosso primeiro bloco chegou no final, então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, gente. Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre que políticas, né, e procedimentos que nós, empreendedores, podemos aí implementar para prevenir o assédio moral, o assédio sexual, para a gente criar esse ambiente mais seguro, de confiança, né, para que, se houver vítima de assédio, ela se sinta confortável, pelo menos, para denunciar. Então nós vamos falar disso no segundo bloco e tem várias outras dúvidas aqui. Quero lembrar você que nós temos um e-mail, empreendedoremeaçãomoc@gmail.com, que você pode estar enviando pra gente sugestões, críticas, dúvidas, tá bom? Pra gente poder estar até tratando aqui nos nossos programas, pra gente chamar os especialistas, como a gente tem feito, para trazer a informação ideal para você, empreendedor, aspirante ao empreendedorismo aí, se localizar na sua trajetória aí profissional, tá? Temos também o nosso canal Empreendedor em Ação no YouTube. Vai lá, se inscreve, clica no sininho para você receber os nossos conteúdos. Esse podcast, ele fica gravado no nosso programa, nós temos alguns shorts lá de bastidores também. E me segue lá no Instagram, Ariane Galdino _ Reinventa, para você ficar sabendo aqui das programações, das dicas, eventos que acabam acontecendo aqui para o nosso mundo empreendedor, tá bom? Então fique aí por dentro. Antes de encerrar, quero agradecer aos nossos apoiadores, Fadenor, Classic Men's Club, Cris Joias e Impremix. Muito obrigada, já voltamos já depois das músicas maravilhosas do nosso querido Paulo. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo.
Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Então, pessoal, voltamos aqui com o Empreendedor em Ação, seu programa semanal, toda quinta às 18 horas. Estamos aqui na Rádio Unimontes, na 101,1 FM, com um convidado, uma convidada especial, trazendo aí o melhor da informação do mundo atualizado para você que é empreendedor, empreendedora, aspirante ao empreendedorismo e quer aí realmente ter acesso a mais conhecimento. Então, assista o nosso programa, toda quinta às 18 horas estamos aqui. Hoje eu estou com a Amanda Silveira, ela que é especialista, ativista na promoção e defesa do direito das mulheres, que atua como advogada no Instituto Justiceiras e no Instituto Por Elas, sendo uma das coordenadoras do Comitê de Enfrentamento à Violência do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Montes Claros. E hoje nós trouxemos a Amanda para falar sobre a questão da situação de assédio moral, assédio sexual dentro das empresas, porque nós, empreendedores, precisamos ter a informação correta de como agir, de como prevenir, não é? Como lidar com a situação, que é uma situação que, inclusive, tem sido legislada mais recentemente. E por isso é muito importante que a gente esteja atento, né, Amanda? Sim, sim. E aí, no primeiro bloco, a gente terminou aí com alguns comentários a respeito de que políticas e procedimentos, né, seriam possíveis aí, nós empreendedores, implementarmos para a gente prevenir esse assédio moral ou assédio sexual, para, na verdade, a gente criar um ambiente seguro, um ambiente com segurança, com confiança, para que vítimas de assédio se sintam confortáveis em, inclusive, denunciar, Amanda. Então, é muito importante que a gente fale, até mesmo porque essas modificações legislativas, elas são recentes. Nós temos, né, o Emprega Mais Mulheres, que foi uma criação do governo federal para implementar as questões referentes às mulheres gestantes, a questão do tempo que essa mulher, né, vai estar na empresa, mas também trouxe, né, para esse assunto sobre o assédio. Então, hoje, nós temos uma legislação específica sobre o combate ao assédio moral, sobre o combate ao assédio sexual, tanto nas empresas como também no serviço público. Então, quando a gente fala sobre essa questão da empresa, o que é importante? A criação de políticas públicas dentro da empresa, né? Políticas públicas que eu digo assim, políticas que vão regir aquele tipo de organização. Então, exemplo, tem empresa que não tem um comitê de ética. Tem empresa que não tem um regimento para dizer artigo tal, tratar sobre o assédio. Porque o assédio ainda, como nós tratamos no primeiro bloco, é visto como algo que, não acontece. Ou se acontece, acontece lá. Mas, infelizmente, acontece em todas as empresas. Não, pode ser que não aconteça o assédio sexual ou não aconteça aquele assédio, que eu vou dizer, aquele visto a olho nu. Mas aquele assédio velado, aquela passada de informação que não deveria ser feita, aquele grito, aquele tipo de intimidação, nós percebemos em todas as empresas. E é por isso que uma empresa dizer, olha, realmente na minha empresa acontece assédio, não é uma empresa dizer que não tem um combate, mas é justamente se preparar para tratar aquilo. E uma das formas que a empresa trata é trazendo, além, né, do que eu disse, de visualizar, né, os casos concretos, mas trazer também treinamento, trazer dentro da sua política organizacional um tipo de combate que seja claro, né, que as pessoas olhem e falem, realmente isso aqui surte efeito.
Porque não adianta a empresa criar, eu vou copiar da empresa tal, uma multinacional, ou uma empresa que vai ter o que a gente fala, né, compliance de gênero, que são os compliances que são feitos dentro das empresas para tratar sobre assuntos específicos que, né, afetam as questões de gênero. Tem empresa que não tem condições, a gente sabe que não tem. Então, o que pode ser feito? Tratamento direto e reto. Sim. Qual é o tratamento? Era isso que eu te falava, porque às vezes a empresa é pequena, mas ela pode ter acesso à informação. Justamente. E acessibilizar a informação para os colaboradores. Justamente. Um canal que seja anônimo, que seja sigiloso. Sim. Tem empresas que não possuem CIPA, né? E aqui é até importante a gente falar sobre isso. Hoje a CIPA é CIPA mais A. Ou seja, não é só para precaver as questões que acontecem de acidentes de trabalho, mas também questões referentes ao assédio. Então, tem empresa que não tem CIPA. Agora, a CIPA, antigamente, tinha um número de colaboradores para ter CIPA, né? Sim. O que acontece hoje? As empresas, por lei, como eu disse anteriormente, elas precisam tratar sobre o assédio, independentemente se tem CIPA ou se não tem. Então, a empresa que não tem CIPA, ela vai tratar do assédio de uma forma específica, porque se ela não tem CIPA, eles vão ter que criar um regimento, eles vão ter que criar um canal, como eu disse, um canal direto e reto, mas que seja sigiloso, porque, Ariane, vamos trazer para um caso concreto. Se uma vítima de assédio está sofrendo pelo gerente da empresa, como que ela vai chegar e denunciar para o gerente que está cometendo? Pois é, como é isso? Entendeu? É muito complicado. Como é isso? Isso é então, muito o que a empresa tem que criar? Um comitê específico para tratar essas questões de assédio, uma empresa pequena. Então, cria-se entre os colaboradores um comitê específico para tratar dessas questões, pessoas que são treinadas, que a gente também não pode, vamos criar um comitê, tá? E como que isso vai ser criado? Era isso que eu te Então perguntava. tem que ser pessoas que são treinadas. E como que vem esse treinamento? Um treinamento que é feito através de palestras, através de panfletos. Pela lei, as palestras têm que ser feitas de 12 em 12 meses. Só que a gente sabe que não precisa esperar um ano para se treinar uma equipe. Porque a própria legislação, no decorrer do ano, ela vai modificando. Você vai percebendo o comportamento da sua equipe e aí, ao perceber, você pode chamar para uma roda de conversa, pode colocar durante o período, né, o intervalo, jogos interativos. Você presta esse serviço, Sim, né, Amanda? sim. Como é que as pessoas te encontram no Instagram? Então, Amanda Silveira, _ ADV. ADV. Sim, as pessoas podem encontrar por lá e é até interessante falar sobre isso. As empresas, às vezes, elas têm medo de olhar para a própria realidade. Elas não querem enxergar. E quando a gente faz um treinamento, a gente primeiro treina os líderes. Porque não adianta treinar o colaborador se o líder não sabe como agir. Pensa só, eu chego numa empresa, treino todos os colaboradores, os muno de informações, né? Eu vou usar o termo, empodero essas pessoas, dou a elas os caminhos, elas chegam para denunciar, o líder vira e fala, o que é isso? Tô nem sabendo. Entendi. Faz sentido? Não faz sentido. Então, o treinamento começa da liderança. A liderança tem que estar pronta para saber gerir e para saber combater algo que é real, que é o assédio sexual e moral. Entendi. Então, estamos entendidos aí, né, gente? É muita informação, mas é possível fazer independente do número de colaboradores que você tem dentro do seu negócio, né? Hoje a gente tem uma lei que prevê essa realização que você falou aí, dos treinamentos, das palestras, né? Você falou aí, inclusive você presta esse serviço, mas você estava comentando como que pode ser estruturado de maneira eficaz. Então, assim, o que é primeiro? É primeiro uma palestra para todo mundo compreender, aí depois dessa palestra cria-se um comitê para ter acesso a essa informação. Esse comitê pode ser, por exemplo, um supervisor, o sócio proprietário e mais um colaborador de um outro departamento. Como é que você indicaria para a gente quais os passos, né, que a gente poderia cumprir para poder fazer essa coisa acontecer dentro do negócio? A primeira coisa é enxergar a necessidade. Então, enxergou a necessidade, o que seria necessidade? A empresa está acontecendo? Não, é a necessidade no sentido de, nós nunca falamos sobre isso. Então, a gente tem que falar. Então, toda empresa tem essa necessidade. Então, enxergou essa necessidade da empresa, treinar através de palestras. É a primeira forma que a gente encontra. Trazer ao conhecimento algo que
era mito, ou desmistificar também algumas coisas, como foi dito, né? A questão das diferenças sobre assédio, paquera, assédio moral, o que é, o que não é. Que você trabalha com prevenção, justamente. Né, aí depois disso, cada empresa vai ter uma forma de organizar essas questões. Até porque tem empresa que tem mais mulheres, tem empresa que não tem mulheres, tem empresa que tem mulheres e tem homens. Então a gente precisa entender qual é a realidade da empresa, pra gente, dentro dessa realidade, organizar um treinamento específico, como eu disse, primeiro para os gestores e depois para os colaboradores. E aí, depois que a gente começa a fazer esse treinamento, a própria empresa, dentro, né, dessa realidade dela, ela começa a desenvolver mecanismos que não precisam ser mecanismos, como eu vou dizer, tão difíceis, porque às vezes a empresa não tem como contratar, o que eu falei sobre o compliance, não tem como contratar uma estrutura via... como eu vou dizer, TI, para organizar isso, mas ela pode criar cartazes, ela pode criar rodas de conversa, que eu disse também, mas tem que ser algo periódico. Às vezes na própria reunião de comunicação do mês, não é? Justamente. Que às vezes a gente chama de reunião de feedback, enfim. Isso. Às vezes essa própria reunião, quando você junta lá suas equipes, é possível você falar sobre. O WhatsApp, os informativos do WhatsApp, você pode entregar através dos informativos. Legal. Cartilhas, essas cartilhas autoexplicativas, assédio é isso, assédio não é isso, quais os canais de denúncia, entendeu? Se você souber, e outra obrigatoriedade da lei é o canal de denúncia. Precisa haver esse canal de denúncia. E aqui eu não consigo dizer, Ariane, a gente faz um canal assim, assim. Não, é conforme a realidade da empresa. Porque, exemplo, nós temos empresas imensas, enormes, multinacionais, que o canal de denúncia, ele funciona 100% online. Entendi. Mas a gente sabe que às vezes a empresa não consegue, não consegue ter, né, eu digo até mesmo a questão financeira, para contratar, para ser criado. Só que ela pode fazer um canal de denúncia simples e que seja eficaz. A importância, antes de mais nada, é entender o que está fazendo e precaver sobre todos os quesitos, principalmente sobre o sigilo. Eu não posso trabalhar com canal de denúncia que a pessoa acabou de me contar e aí eu levo para a pessoa que fez. Porque isso não é denúncia, isso é fofoca. Então a gente tem que deixar muito claro. Porque a gente está tratando de dignidade sexual, de dignidade moral da pessoa. Então são coisas que precisam ser investigadas. Até porque... eu ia te perguntar isso agora. Como é que o gestor faz para investigar uma denúncia de assédio no ambiente de trabalho? Assim, é necessário seguir um protocolo legal? Eu vou ligar no 190 para fazer um BO? Eu estou te perguntando porque, como eu digo, né? O óbvio tem que ser dito, assim. Não, olha só, como que é engraçado isso. Porque para a violência doméstica, nós temos uma rede de enfrentamento, nós temos um protocolo legal, tudo muito organizado, que eu posso até, se fosse, né, se o tema fosse violência contra a mulher, eu poderia falar, baixe no app tal, assédio não tá funcionando assim, porque é um assunto muito novo. Então a gente não tem um protocolo específico para lidar com relação a assédio. Entendi. Mas o que eu já digo, chegou o caso, eu não tenho que, porque diretor de empresa, gestor de empresa, não é polícia, não é juiz. Sim. Então eles não podem aplicar a lei no sentido, você vai ser punido. Não existe isso. O que eles podem fazer são punições administrativas. Afastamento, advertência, suspensão. Né? Então isso pode ser aplicado. Agora, eu também não posso chegar, acabei de receber a denúncia, ir lá e falar, tirar, satisfação no meio de todo mundo, levar aquele assunto já trazendo culpado e trazendo vítima. Não, e criando constrangimento. Justamente, né? Eu tenho que investigar. Até porque se aquele assediador, aquela assediadora tiver um modus operandi e você automaticamente constrangê-lo, aquilo ali você não vai conseguir capturar provas. E aí vai ficar o disse pelo não disse. É a palavra de um contra o outro. E essa não é a intenção do assédio. A intenção do assédio é punir para que tenha-se uma cultura de não assédio na empresa, entende? Entendi. Não é uma questão assim de, vamos punir o fulano. Não, gente, é toda a empresa juntas no combate ao assédio. Criar uma cultura de não assédio, que é muito diferente, né? Sim, e eu gostaria até de te perguntar, assim, dentro da sua experiência, né?
como que as empresas elas podem apoiar essas vítimas de assédio, entendeu? Durante e assim até após o processo de denúncia e investigação. A gente já sabe o que a empresa não pode fazer, que é constranger, que é chamar, você fez isso, o que aconteceu aqui? A gente já sabe que isso aí a gente não pode fazer. Mas assim, como que a empresa ela pode apoiar essa vítima durante e após o processo de denúncia? Primeira coisa, acolhimento. A gente aprende muito, assim, sobre acolhimento, que é abraço, né? Sim. Acolhimento não é abraço, gente. Abraço, a gente... Foi ótimo você falar isso aí. Abraço, a gente recebe de quem a gente conhece, Sim. que a gente gosta, né? É verdade. Acolhimento não é abraço. Acolhimento são políticas públicas que são criadas para que a gente se sinta menos constrangida e que não haja uma revitimização. Então é para isso que é criado o acolhimento. Dentro da própria empresa, pode ser criado, e aí eu estou dizendo de empresas grandes e vou depois para as empresas pequenas. Sim. Dentro das empresas grandes podem ser criadas salas de escuta. O que são essas salas de escuta? Lugares para se acolher. Em que, primeira coisa, e aqui em todos os casos que a gente trata sobre violência, sigilo. Mas é sigilo total. Porque qualquer tipo de vazamento de informação atrapalha no inquérito, atrapalha na justiça do trabalho, atrapalha também se for pedir uma indenização cível. Então a gente tem que ter sigilo. Sigilo é extremamente importante. Essa sala de acolhimento tem que ter psicólogos, para entender sobre aquilo que está sendo dito. Só que quando a gente leva para uma empresa pequena, às vezes a empresa não tem condições de ter um psicólogo, de ter uma sala. O acolhimento, do mesmo modo, não precisa necessariamente vir através do abraço. O abraço tem que ser o último. Primeira coisa, escuta humanizada. A pessoa tem que ser ouvida. A palavra dela tem que ter credibilidade. Sim. Porque muitas vezes, pode ser uma empresa grande ou uma empresa pequena, a pessoa chega pra falar, é menos importante. Eu tô cheia de serviço, depois você me conta. Nem me conta. Vai ali na delegacia e resolve. Não funciona assim. A delegacia você pode resolver de forma individual, mas a empresa, você está trabalhando na empresa. Então, esse acolhimento, essa escuta humanizada e levar para essa pessoa, olha, estou contigo, sabe? E estar contigo também não é segurar em mão. É falar, eu vou te dar os caminhos. Qual é o caminho? A empresa vai fazer isso aqui, porque a empresa tem que agir dentro da lei. A empresa também não pode pegar, né, a vítima e... como eu disse, né? Você é a vítima, ele é o culpado. Não. A empresa, dentro da lei, ela vai agir, eu estou te garantindo que dentro da empresa... nós vamos agir, porque a vítima, ela precisa ouvir. Desse apoio, né? Apoio. E relatório, né? Encaminhar um relatório para a vítima, né? Do que está sendo feito. A vítima também encaminhar um relatório escrito. Um e-mail, pode ser um e-mail, aconteceu isso, isso e isso. Eu quero providências. E a empresa mandar uma resposta também via e-mail. Cartilhas podem ser feitas, né, a partir dessas construções, porque às vezes a empresa tem algum tipo de situação específica que gere assédio. Sim. Olha, às vezes até um memorando, né? Você fazer um memorando, passar para os colaboradores. Sim, de forma que não exponha, né? Não pode expor a vítima, nem a situação. Memorando mesmo com a lei, falando sobre, né? O que configura, o que não configura. Justamente. Colar lá no quadro de aviso, colar atrás da porta, embaixo da escada, não importa. Importa é você ter esse interesse de passar essa informação para os colaboradores, que você está preocupado. Né? E os canais de denúncia, né? Porque é óbvio, se for uma situação de um assédio sexual, ele pode ser encaminhado sim para a delegacia. Eu ia te perguntar sobre canais de denúncia e se existe rede de apoio que são acessíveis para a mulher que não consiga resolver essa questão do assédio dentro da empresa. As redes de apoio, igual eu te falei, ainda são falhas, né? Porque a gente ainda está construindo. Olha só, que muitas pessoas nem sabem da obrigatoriedade do treinamento. É verdade. Então, essa rede de apoio, ela está sendo construída e é por isso que é importante a denúncia. Porque quanto mais mulheres denunciando, mais... a gente vai observando como que consegue, né, organizar, até porque quando a gente trata de violência contra a mulher, a gente fala de ciclo. E quando a gente trata de assédio, também tem o ciclo. Então as mulheres precisam romper, porque senão ela passou por isso numa empresa, ela vai para outra empresa e passa a mesma coisa. Porque ela não consegue se posicionar, e aqui o posicionar não é um julgamento, tá? Não é dizer... Ou até discernir, né, justamente, o posicionar isso. Ela não consegue ter clareza acerca de quem ela é, quais os direitos que ela tem. É sobre isso. E aí, encaminhar também para o Ministério do Trabalho, né, que o Ministério do Trabalho precisa ser notificado acerca disso, porque como que eles vão saber o que está acontecendo na empresa?
Só através da notificação. Então, a empresa precisa garantir para a vítima que todos os mecanismos que a empresa tem, administrativos, estão sendo providenciados. E aí, óbvio, se isso for levado, né, à delegacia, fornecer as provas necessárias, porque às vezes tem provas que estão na empresa, né, às vezes uma câmera, né? Porque nós temos um protocolo do assédio não, mas é um protocolo para bares, restaurantes. Sim. Isso não é protocolo para o caso específico do assédio moral e do assédio sexual neste âmbito que eu estou falando. Entendi. São coisas distintas. Menina do céu, você tá falando, quando eu penso, tantas coisas que eu já passei, como colaboradora coisa. E tudo, e também como empreendedora, né? Coisas que a gente consegue perceber e consegue prevenir, né? Fazer, dar a informação correta. Sim. Né? Se precisar de uma advertência, um termo que vai além do verbal, sim, né? Para poder falar sobre aquilo ali. Porque isso tudo vai implicando na saúde mental, a saúde mental do empreendedor, mas também saúde mental de quem passa por essas questões, né, Amanda? Justamente. Eu queria te perguntar, inclusive, sobre casos onde a mulher ela sofre violência doméstica, né? E ela vai trabalhar, né? Porque isso acaba interferindo na vida pessoal. A empresa, ela tem formas de acolher essas mulheres no ambiente de trabalho, porque eu tenho 17 anos como empreendedora, e nesses 17 anos já aconteceu no meu negócio, entendeu? De, às vezes, a colaboradora, ela chegar agredida, né? Então, assim, eu sei o que é que eu faço, eu sei o protocolo. Sim. O que a gente faz com... porque, assim, não está dentro da questão que você está tratando aqui, mas eu acho importante a gente falar para os empreendedores, para eles entenderem se existe uma forma de acolher essas mulheres no ambiente de trabalho, que passam por violência doméstica. A violência doméstica, diferentemente da violência, né, do assédio sexual e moral, a violência doméstica é uma pessoa que você conhece, né? E aí você, pessoa, trabalhadora ou trabalhador, né, no caso aqui as trabalhadoras, né? Que passam pela violência doméstica, isso vai reverberar, obviamente, no emprego. Não tem como. Uma vez eu vou contar um caso. Chegou pra gente uma moça que estava sendo agredida. E aí, essa moça não tinha rede de apoio nenhum na cidade dela. Porque era uma cidade do interior e ela não é daqui de Minas Gerais. Ela tinha saído do estado dela para procurar trabalho com esse marido. O marido trabalhava também na empresa. E aí ela estava passando por violência. Então entrou em contato via instituto. Primeira coisa que a gente fez, entrou em contato com a empresa. E a empresa tinha um mecanismo de combate à violência doméstica e combate ao assédio lá atrás. Sem ser lei, a empresa já se importava com isso. Interessante. E por que eu digo isso? Porque neste caso específico, o homem também trabalhava, o agressor trabalhava na empresa. E o que a empresa fez? A empresa afastou os dois, chamou um, chamou outro, para até mesmo confirmar se porque ela chegava com a pele meio inflamada, maquiagem para tampar. Ela chorava muito em determinados momentos, quando tinha algum tipo de... Vamos partilhar sobre tal coisa da vida. Ela chorava, ela não conseguia falar. Todo mundo tinha uma história boa para contar, ela não tinha. Então eles começaram a perceber que aquela mulher poderia estar sendo vítima. E chamou ela para conversar, ela confirmou. E o marido, o agressor no caso, não falou que não acontecia nada. Eles levaram o caso até o conhecimento da polícia e, de fato, descobriu-se que aquela empregadora era uma vítima de violência. Só que, neste caso, a empresa precisou agir com muito cuidado, até porque o agressor estava na própria empresa. Os dois eram colaboradores da mesma empresa. Aí tem empresa que poderia falar assim, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é? Mas mete sim, porque já estava influenciando a empresa, já estava as consequências daquela violência já estavam chegando até a empresa, porque a gente não tem como dizer, mas a violência ela só afeta tal campo, não, ela afeta todos os campos. Uma mulher que é agredida, ela vai ter baixo rendimento, ela vai começar a pegar atestados, muitos atestados, sem justificação clara, né? Sem justificativa clara. Ela vai desenvolver síndrome do pânico, ela vai desenvolver também algum tipo de exclusão. Ela própria se exclui dos ambientes por vergonha,
por vergonha, medo. Então, tudo aquilo, aquela colaboradora começou a desenvolver. E a empresa foi sagaz. A empresa percebeu que poderia fazer alguma coisa. Então, assim, em regra, a empresa ela precisa criar, criar condutas que digam sobre, olha, não é legal tanto de vista moral quanto legal judicialmente, o que está acontecendo sobre a violência. Nós temos o Agosto Lilás. O Agosto Lilás é uma pauta específica sobre violência doméstica. Eu achei super interessante que ano passado um monte de empresa entrou em contato para fazer palestras sobre violência. O ano passado, inclusive em agosto, a Câmara de Vereadores promoveu, né, a partir do Comitê Permanente da Mulher, que é um comitê que tem dentro da Câmara. Eu, inclusive, participei dessa reunião como representante da Associação Comercial, porque eu estou lá como diretora, né, enquanto diretora, e foi promovido mesmo movimento, né, e aí teve aí o auxílio CRAN, também estava envolvido, sim. Vários movimentos, vários coletivos femininos aí da cidade estavam envolvidos nessa questão. Foi uma ação muito bem feita. Legal você ter falado isso aí. Porque aí a gente consegue abrir o assunto para toda a sociedade. Né? E dizer, olha, não é que não aconteça, é porque às vezes você não sabe o que acontece. E um trabalhador que às vezes fica na empresa, ele convive muito mais na empresa do que com a própria família. É verdade. Então, se ele não ouvir sobre esses assuntos de uma forma clara e de uma forma coerente, às vezes ele vai lá e escuta uma coisa no TikTok que não condiz com a realidade. Ou então ele escuta em algum grupo machista, sabe? Entendi. Alguma fala que não condiz também com aquilo que ele deve ter uma conduta em casa. Então, por isso que é importante as empresas, né, ofertarem esse tipo de palestra, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também. Porque às vezes a gente pensa muito na mulher, mas esquece de falar também para os homens. É verdade. Né, sobre todo o assunto. mundo tá, né, pode sofrer o assédio. Justamente. Amanda, eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui. O nosso programa chegou ao fim. É muita coisa, né? Muita informação. Mas eu mesma já fui sensibilizada aqui, já vou mudar algumas condutas lá nos meus negócios, né? Principalmente relacionada à questão da informação, sim, que eu acho que quanto mais a gente fizer, melhor previne e mais boas culturas a gente consegue criar e consegue replicar e sensibilizar outros isso, né? Sim. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu queria muito que você falasse pra gente sobre esses institutos, só para os arrobas, pra gente poder divulgar e estar seguindo. Sim. O arroba Justiceiras. Okay. Vocês vão encontrar. E o arroba também por elas. O Justiceiras nós trabalhamos não só aqui em Minas, mas é um grupo de mulheres voluntárias. É importante dizer, todos os institutos, né, que a gente faz parte são institutos voluntários. São mulheres advogadas, psicólogas, assistentes sociais, que tratam de mulher para mulher. Então a gente atende em todas as camadas, independentemente da situação. Se for violência de gênero, pode mandar para o Instituto que a gente faz o encaminhamento dos casos. Legal. E o arroba por elas? Sim. E o seu arroba, Amanda? Amanda Silveira, _ADV. Ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu quem agradeço. Viu? Obrigada mesmo por ter compartilhado conosco assim tanta informação. Tá bom? Quem agradeço. Muito obrigada. E sigo ao dispor. Obrigada, gente. É isso. Assim a gente conclui mais um episódio do Empreendedor em Ação. E eu quero aproveitar rapidinho que nós já extrapolamos o tempo aí, né, Paulo? Hoje, para agradecer os nossos apoiadores, a Fadenó, Classic Men's Club, a Crijoias e a Impremix. Lembrando a você, para você seguir a gente lá no canal do YouTube, que é o Empreendedor em Ação. Vai lá, clica no sininho para você ficar alerta aí com todas as nossas novidades que estão chegando lá. É muito tema legal, muita informação bacana que você que é empreendedor e aspirante ao empreendedorismo não pode deixar passar. Até a próxima quinta-feira aqui na Rádio Unimontes às 18 horas. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.